boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui à continuidade do nosso Ex-Reality USP 2021, Ressignificação da Presença. E a partir de agora, nós vamos apresentar o painel TV Imersiva, no qual vão ser abordadas as possibilidades tecnológicas e linguísticas da televisão contemporânea. Eu sou Deise Feitosa, e nós vamos falar de TV 2.5, 3.0 e também sobre as temáticas que permeiam essas tecnologias, como interatividade, experiências imersivas em áudio, vídeo, dados e multissensorialidade. Os assuntos serão tratados por especialistas brasileiros da área. E para falar sobre isso, apresento a vocês Marcelo Moreno. Ele é professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em informática pela PUC-Rio, ocupa papéis de liderança em estudos e padronização de tecnologias e sistemas multimídia junto à União Internacional de Telecomunicações e também é coordenador do GT de Midway e conselheiro titular do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, o SBTVD. Também está conosco Débora Cristina Saad. Ela é engenheira de computação, mestre e doutora em informática e professora da Universidade Federal Fluminense, além de coordenadora do grupo de pesquisa MediaCom. Débora também é membro do módulo técnico do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital e pesquisa sistemas multimídia, redes de computadores, TV interativa e saúde digital. O nosso painel também recebe Eduardo Aquarone. Ele é jornalista, roteirista, diretor e criador de projetos digitais. Aquarone, além disso, é doutorando do Instituto Universitário de Lisboa e pesquisador associado do Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica, o OBTED, que está ligado ao Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Vocês sejam muito bem-vindos e bem-vinda. E espero que a gente tenha uma discussão muito produtiva sobre TV imersiva. Bom, e para começar, vamos lá. A atual geração de TV digital, ela permite algumas experiências imersivas ligadas às possibilidades de interatividade a partir de dispositivos pessoais, integração com recursos na rede doméstica, conteúdos direcionados, entre outros. E nós vamos saber mais detalhes sobre isso na apresentação do Marcelo Moreno, que se chama Experiências Imersivas no Sistema Brasileiro de Televisão Digital. O que temos e o que queremos. É com você, Marcelo. Boa tarde a todos. Espero que estejam me escutando bem. Muito obrigado pelo convite, participar, parabéns ao Labiarte Mídia pela organização, professor Almir, sempre um prazer. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação, espero que estejam todos conseguindo ver. É isso, eu quero falar um pouco sobre como o Sistema Brasileiro de TV Digital teve uma recente evolução, não é? Que já está permitindo algum tipo de maior imersão com conteúdos transmitidos pela TV, ou pelo menos exibidos num aparelho de TV, né? Então, eu quero falar dessa geração atual que está aparecendo este ano, ainda, nos televisores e nos primeiros conteúdos que as emissoras devem produzir, né? E quero falar também das possibilidades futuras, tá? Ao mesmo tempo que nós acabamos de terminar uma série de padrões para essa geração atual, que está sendo denominada pelo Fórum SBTVD de TV 2.5, né? Porque é uma pequena evolução da TV 2.0, que é a digital. A 1.0 é aquela analógica que a gente ainda tem que deixar para trás em algumas cidades, mas a maioria das cidades, a maioria da população já está realmente podendo consumir o conteúdo digital, né? Então, ao mesmo tempo que nós terminamos essa geração, esses padrões, da TV 2.5, estamos discutindo a próxima geração, TV 3.0, no contexto do Fórum SBTVD, lembrando que o Fórum tem ali a participação da academia, né? A professora Almir está lá, a professora Débora, companheira aqui do painel, está lá também,
vários pesquisadores estão discutindo em conjunto com tudo o que o mercado, tanto emissoras como os fabricantes, estão demandando sobre a padronização necessária em termos de interatividade e multimídia, não é? E, realmente, não tem um outro caminho a ser trilhado, a não ser por realmente trazer uma maior imersão, trazer uma interatividade muito mais avançada do que realmente o que a gente vinha observando até então, não é? Então, o que está sendo chamado de TV 2.5, tá, é o conjunto de padrões em que houve uma evolução do que a gente chama de camada de middleware, né, a camada ou codificação de aplicações, tá? É a camada que define o Ginga, que muitos de vocês já devem ter escutado falar, né? É um suporte, um software que dá o suporte à parte de interatividade nos receptores de TV, né? As emissoras têm que enviar aplicações nesse formato, né, que seja inteligível pelo Ginga, né, usando as linguagens de programação que o Ginga entende, e a população, os receptores, recebem essa aplicação e podem executar. A TV 2.5 ela traz avanços importantes em termos de interatividade e mais imersão, uma integração muito forte com conteúdos que também são entregues por banda larga, né? A priori, o conteúdo vem realmente do radiodifusor, a partir do seu canal de radiodifusão, né? Aplicações interativas, o vídeo, o áudio principais ali do canal, né? Mas as aplicações também podem buscar conteúdos a partir da banda larga, e isso já faz tempo, desde as primeiras especificações do Ginga. Só que agora a gente teve a oportunidade de trazer melhores formas de entrega desse conteúdo, né? Um maior suporte a tipos diferentes de mídia. E aqui eu estou colocando como 2021, que é realmente o ano em que os primeiros receptores de TV com suporte a essa TV 2.5 vão aparecer. O que é essa TV 2.5, né? Então, a gente fez uma primeira padronização da parte de codificação de aplicações do Ginga para a TV 2.5, com várias evoluções. Ainda teve também várias mudanças nos padrões de codificação de áudio e de vídeo para permitir, né, opcionalmente, radiodifusores e os receptores de mostrarem conteúdos mais imersivos. Daqui a pouco a gente vai listar que tipos de mídia são essas, eu acho que é de interesse da nossa audiência aqui hoje. E a gente passou por um refinamento desses padrões muito recente, em cima ali a gente se debruçou, a equipe toda do módulo técnico, se debruçou em cima dos padrões para ver o que precisava ser refinado para que os produtos viessem com uma excelente qualidade de implementação de todo esse suporte à TV 2.5 ainda este ano, tá? 2021, tá? A ideia é ser totalmente compatível com o que era definido até então, como, né, o que era chamada da TV 2.0, tá? Ou seja, a emissora, toda a infraestrutura de transmissão, ela não necessariamente precisa ser modificada, tá? Agora, se a emissora quer, por exemplo, enviar algum áudio com uma codificação imersiva, se ela quer enviar vídeo com uma melhor qualidade e profundidade de cor, usando HDR, por exemplo, ela tem essa opção, mas ela tem que estar ciente que não são todos receptores, né, de TV que vão conseguir realmente decodificar essas aplicações ou esses fluxos de áudio e de vídeo. Então, ela tem que manter um serviço básico, né, conforme o que vinha, então, sendo usado até hoje, né, vídeo H264, o áudio AAC, como básico ali, né? E o legal da interatividade, da parte de interatividade, como ela é dependente das aplicações, né, que são enviadas, a própria aplicação ela pode se adaptar de acordo com o que o receptor de TV de cada um suporta, né? Então, a aplicação vendo que, opa, aqui nesse receptor eu tenho um suporte a esse novo perfil, né, de especificação da TV 2.5, né? Então eu vou explorar isso, vou explorar essas novas features da TV 2.5. Né? Não tem suporte, então eu posso ir por um caminho de uma lógica da aplicação para mostrar algum conteúdo interativo usando só o que estava definido até antes dessa família de padrões da TV 2.5, tá? Então é compatível, retrocompatível, tá? E o que vem de suporte à mídia imersiva, né? Aí eu estou tratando o nome como imersivo, né? De uma forma que eu entendo que existem vários níveis de imersão, vamos dizer assim, né? Então,
tudo vai colaborando com só aumentar o nível de imersão, né? Uma melhor qualidade do vídeo, um áudio envolvente, um áudio 3D, a gente só vai trazendo mais imersão, né? Isso, então, enxergar esse conceito de uma forma bem ampla, que quanto mais a gente conseguir trazer de qualidade de imersão, melhor, né? Mas o que tem realmente de tipo de mídia com alguma imersão na TV 2.5, nesse conjunto de padrões agora em vigor, né? Para entrega direto pelo radiodifusor, como se fosse um fluxo, né, de vídeo, de áudio elementares ali, que o receptor pegaria direto e começaria a tocar como se fosse o áudio, o vídeo do canal, não é? A gente tem o ITU, a norma H264, a recomendação ITU-T H264 para vídeo, tá? Com a extensão HDR, né, metadados HDR, SL-HDR1 e HLG, tá? Mas isso fica opcional, tá? Tanto para a emissora transmitir quanto para o receptor receber. Então, tem que se tomar cuidado na transmissão, né, de um vídeo com HDR, né, de transmitir o H264 básico também. O interessante é que certos esquemas permitem que os metadados sejam simplesmente ignorados, os metadados HDR sejam simplesmente ignorados pelo receptor. Então, tem um formato, o H264 básico continua ali presente, mesmo se você enviar os metadados de HDR, que traz aquele espaço de cor maior. Eu acho que muitos de vocês sabem disso. Para a parte de áudio, né, MPEG áudio, né, que identifica objetos de áudio, né, tridimensional, interativo, né, e mais o Dolby AC3, que é uma extensão da C3 e a C4. Mas todos eles também opcionais, tá? Também opcionais para serem transmitidos diretamente como fluxo elementar da emissora, né? Agora, quando a gente olha para dentro das aplicações, tá? E aí vocês vão ver esse nome a primeira vez aqui, DTV Play, tá? É um nome comercial que vai aparecer, a marca comercial que vai aparecer para todo o suporte interativo da TV 2.5, tá? Mas é o mesmo e bom, né? O mesmo bom e velho Ginga, tá? Nos padrões, a gente só se refere à parte de MIDI, à parte de suporte à interatividade, como Ginga, né? Isso não mudou. O que tem que mudar por questões de mercado. A gente usava o selo DTVI, né, para os receptores interativos até antes da TV 2.5, e a partir de agora, né, o selo vai ser o DTV Play, certo? O selo é o DTV Play. Mas uma extensão do Ginga, né, dos padrões que definem o Ginga, tá? O interessante é que quando a gente olha para dentro da aplicação, a gente tem suportes mais elaborados e alguns mandatórios, alguns obrigatórios, tá? Então, por exemplo, o suporte a vídeo H265 e ao AC3 Enhanced, o AC3, são obrigatórios. O gerenciamento de direitos digitais, DRM, também é obrigatório, criptografia do fluxo, etc. Com o streaming adaptativo, também já está com esse suporte, né, no DTV Play, certo? Ou seja, você vai poder entregar pela banda larga, no mesmo formato que as aplicações OTT ou a Web TV estão entregando um vídeo de maneira adaptativa, tá? Também obrigatório, pelo menos HLS ou Dash, pelo menos um dos dois, tem que ser suportado. E na parte, mas ainda tem algumas coisas opcionais, porque ainda não foi possível introduzir isso de forma obrigatória. O vídeo ser HDR, né, tanto H264 e H265, introduzir o MPEG áudio ficou ainda em opcional, e o Dolby AC4 também, tá? Então vai ser importantíssimo a gente abordar tudo isso que está meio que opcional, que a gente sabe que vai trazer uma maior imersão para o usuário, principalmente áudio e o HDR, né, em que a gente vai conseguir posicionar objetos em meio ao espaço que o usuário ali está consumindo o seu conteúdo, né? Desculpa eu usar o termo usuário, o pessoal da computação usa muito usuário. Vivo brigando com isso, com um grupo de pesquisa que a gente tem em conjunto com a comunicação. Mas é só o ponto de vista da computação, tá? É o interator, é o nosso telespectador, né? Então vem, além de todo esse suporte a mais, então, de mídia, ainda mais funcionalidades no middleware, tá? Que é simplesmente um receptor de perfil D, agora esse novo perfil chama perfil dedo, de receptores que suportam Ginga, tá bom? Vai ser, então, comercializado com esse selo DTV Play, tá? O que é o DTV Play? Tá? Da mesma forma, é a possibilidade de você entregar aplicações interativas
por meio do canal de radiodifusão, trazendo também por meio da banda larga, para ser instalado no receptor, tá? Então, são as mesmas aplicações de Ginga, só que com mais funcionalidades e também outros suportes a outras linguagens, tá? Desde o início a gente tem o NCL, né? Muitos de vocês já conhecem o Ginga NCL, que é realmente o nosso produto nacional aqui no nosso sistema brasileiro, né? E que a gente conseguiu manter um caminho de evolução, né, muito bem definido pelas pesquisas do professor Luiz Fernando Soares, né, vários dos que estão aqui conhecem o trabalho que ele deixou para a gente, esse legado, e a gente consegue levar isso de uma maneira muito consistente, porque o modelo por trás é muito rico, foi um trabalho fascinante, que é apaixonante para quem está nesse meio, acho que a Débora também vai poder falar isso um pouco depois. E ao mesmo Ginga NCL a gente só vai estendendo, né, novas funções no Lua, novos suportes ali ao suporte à mídia, e poder, por exemplo, trabalhar com outro tipo de evento que não só a apresentação da mídia ou a seleção dela, mas conseguir enriquecer algo. A gente também vai trazer muita coisa nova aqui, vocês vão ver. O Ginga ele tem essa interface para controlar as aplicações que estão ali instaladas, tá? Então, se o radiodifusor sinalizar que aquela aplicação pode ser instalada, o usuário pode ir lá e selecioná-la para instalação. E aí o Ginga traz toda uma API para suporte a tudo que é típico ali de TV, e mais um suporte para trazer conteúdos da rede também. Por muito tempo, era visto ali de forma muito separada um ambiente Ginga do ambiente Smart TV, cada um tentando ali ocupar seu espaço. A gente sabe o quanto cresceu o Smart TV recentemente, né, dado algumas aplicações killers, né, mas muito separado. Com essa evolução agora da TV 2.5, a gente tentou uma convergência e uma integração maior com o ambiente Smart TV. Primeiro, trazendo um formato que é comum na web, que é também comum no Smart TV, o HTML5, né? Também tão poderoso quanto o NCL, com o JavaScript, né? Mas só um perfil básico, realmente, o W3C, tá? E tudo que ele precisar, tudo que uma aplicação Ginga HTML5 precisar de acessar dados que estão ali, né, streams que estão no stream do radiodifusor, metadados, informações sobre programação, controlar, tudo tem que ser pedido via um módulo que está desacoplado, né, da aplicação, que é o Ginga CC Web Services. É um tipo de um mini servidor web que está em toda a TV de TV Play, tá? E esse ponto é exatamente para poder fazer uma fácil integração com o ambiente Smart TV, você não precisar mudar, né, o fabricante não mudar esse ambiente Smart TV, bastando com que ele possa fazer uma comunicação, e essa comunicação é usando o protocolo HTTP comum na web, que todo tipo de framework de Smart TV tem que suportar mesmo, né? Você consegue fazer a integração, aplicações Smart TV ativarem aplicações Ginga, né, e vice-versa, aplicações Smart TV acessarem conteúdos do radiodifusor. Claro que vai ter todo um processo de autorização, que depois a gente pode discutir se houver o interesse da audiência, tá bom? Mas, ao mesmo tempo que a gente abriu isso para o ambiente Smart TV, a gente está abrindo para a rede doméstica, porque isso aqui passa a ser um mini servidor web, e a gente está fazendo com que a TV vire uma coisa conectável, né? Vamos pensar aí na internet das coisas, né? Então, você pode pensar num ambiente externo, telefonia móvel, né? Você ter já um ambiente tão consistente de aplicativos que também vão poder fazer o mesmo, vão também poder acessar toda essa programação, todos os dados sobre as emissoras e o que o usuário está interessado, e fazer essa integração. Então, essa ideia de ter múltiplos dispositivos também traz essa imersão, maior imersão, essa possibilidade de outras, de interações mais ricas, né? Uma das features que foram incorporadas no Ginga, né, é a possibilidade de suportar o caso de uso do conteúdo endereçado, né, e principalmente do ponto de vista radiodifusor, né, a propaganda endereçada, né. O que é isso? Você já modificar, adaptar o conteúdo da emissora, que o usuário, né, telespectador, vai consumir de acordo com as preferências dele, né? Coisa que está tão comum na web, né? E que a gente, para implementar em TV, é muito difícil, porque a gente sabe que a emissora, ela tem esse canal de radiodifusão com uma qualidade de serviço muito boa, porque o canal é só dela, ela bota o vídeo de altíssima qualidade ali, e o que a gente quer fazer com o conteúdo endereçado é pegar para cada
telespectador e entregar o conteúdo mais adequado para ele, substituindo, esse é o caso de uso mais extremo em propaganda direcionada, que é substituir a propaganda que está vindo pela radiodifusão por uma propaganda que vai ser entregue pela banda larga, tá? Só que o problema da banda larga é que ela usa a internet do melhor esforço e as coisas chegam atrasadas, sem congestionamento, tem descontinuidade, e isso em TV não é praticável, a gente vai ter gaps aí no início, interrupções no meio, a gente sabe que isso vai acontecer, adaptação da qualidade do streaming, são coisas que para propaganda não são nada desejáveis, né? Então a gente veio com um suporte à preparação, que está agora, da preparação da mídia, não vou poder entrar em muito detalhe, né? Tenho muito pouco tempo para falar, a gente vai poder preparar a mídia antes de realmente fazer a substituição, tá, pessoal? Então, aí a coisa realmente faz um chaveamento muito legal. Integração com outros dispositivos que não só smartphones, né, assistentes pessoais, de você poder fazer né, já que isso aqui, a TV passa a ser um serviço web consultável aqui, pedir para controlar, pausar o que está na TV, perguntar que cenário é esse que aparece na TV, a encontrar produtos relacionados àquele título, aquela programação atual, um verdadeiro ambiente de IoT que a gente pode montar, que vai colaborar demais em termos de imersão, né? Voltando na parte do smartphone, né? Então, essa sincronização, eu poder, conteúdo que está chegando para a radiodifusão, que é mostrado na TV, mais conteúdo poder ser entregue aqui no smartphone, num aplicativo em especial, e esse aplicativo também controlar o que vem para a TV de volta e fazer streaming, trazendo até mais dados da internet, se necessário. E nesse ambiente, pessoal, o que a gente está vendo para smartphone aqui, vira também para um HMD, um smartphone encaixado num cardboard que vai fazer a mesma coisa e ter uma experiência imersiva completamente sincronizada com a tela da TV. Isso já é possível, ainda que não de forma padronizada no conteúdo que vai ser entregue aqui para o HMD, mas, né, o Head Mount Display, né, mas já é possível toda a inclusão desse conteúdo e toda a comunicação da TV com esse dispositivo, né? Então, pessoal, tem várias opções aí para a TV 2.5. E na TV 3.0, o que eu quero deixar para vocês são os requisitos que nós estamos perseguindo, tá? Que a Débora vai poder entrar em mais detalhes em um subconjunto desses requisitos, na parte de multissensorialidade, mas que eu quero deixar listado para vocês. É um trabalho que está começando agora, tá? Que a gente abriu no Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, fez uma chamada aberta de propostas internacional para que qualquer proponente que detém uma tecnologia que enderece requisitos aqui, no caso nosso, da codificação de aplicações, possa submeter. Só que, para a TV 3.0, o que se pensa é que o sistema pode ser disruptivo, ele pode ser completamente diferente do suporte atual, a não ser pela própria camada de codificação de aplicações, porque a gente atingiu um avanço muito interessante agora na TV 2.5, a gente quer manter essa implementação fundamental que a gente tem para a TV 2.5 e aumentar ela, né? O software ele é muito fácil de estender, vocês sabem bem, né? Então a gente consegue manter também uma compatibilidade, tá? Então aqui a pilha não muda muito, né? O modelo de referência, tá? O que entrou com muita importância é a interface de banda larga, se integrando realmente ao sistema, tá? Isso vai ser ali muito observado, né? Que todos os conteúdos vão poder buscar a todo momento outros conteúdos a partir da banda larga. O que está se pedindo para requisitos, então, veja, não temos solução para nada disso, estamos estudando nesse momento e queremos a participação de todos, né? A TV orientada a aplicações, o que é isso? Ao invés de você sintonizar canais, né, mesmo que seja para ver a programação ao vivo que está sendo radiodifundida, né, pela emissora, o usuário vai começar por uma aplicação, tá? Então, veja que o processo de autoprogramação dos canais, sintonia dos canais, né, vai ser uma descoberta de aplicações que estão sendo enviadas pelo ar por todas as emissoras. E aí a experiência ela vai começar a ficar completamente sem costuras entre o que o usuário está vendo, ele vai perder um pouco a noção se aquilo está vindo da radiodifusão, se está vindo da banda larga, porque realmente toda a interação vai estar baseada nessas aplicações que vão controlar o próprio fluxo da emissora, né? Então, isso já é tão comum, né, para as pessoas, né? Por que não trazer, né, nos smartphones, até nas smart TVs, por que não trazer para todo o processo até de começar a consumir TV, tá?
interfaces de usuário avançadas com comandos de voz. Aqui eu trago um exemplo muito rápido, só para mostrar que a gente pode usar voz, ao mesmo tempo usar gestos, né, numa interação multimodal, né, é outro requisito que a gente colocou. Então, por exemplo, o usuário pedir para ver mais alguma informação e incluindo essas informações por cima da programação que ele está vendo, e ainda mexer com essas informações, localizando, jogando para outras telas ou até mexendo com elas dentro da própria tela, se a aplicação assim o quiser. Veja que a interação multimodal, né, você tem que entender, a aplicação ela tem que entender o comando que é feito por duas vias diferentes, é o comando de voz junto com o gesto que é feito, né? Então, a gente traz os requisitos, estão aqui listados, né? Interação por voz, por gestos, multitoque, se é um caso de ter uma TV com display ou a TV no smartphone, né? Com display sensível a toque, a interação multimodal e o suporte a multidispositivos tem que ser mais avançado ainda. A gente tem que perseguir ainda melhores condições para essa maior imersão, tá? E ainda identificar vários usuários, né? A TV como assistência coletiva que ela é, todo mundo, né, ali no mesmo local olhando para a mesma tela, a gente tem que saber identificar esses diferentes interatores que estão ali na frente da TV. Aqui sobre Multisensorial TV eu não vou falar, vou deixar para a Débora, tá? A possibilidade de integração maior dos vários dispositivos que podem trazer maior imersão sensorial, tá? Então vai ter efeitos sensoriais, a ideia também dos requisitos de vídeo com 6 graus de liberdade, 3 graus de liberdade, objetos de áudio 3D, que podem ser reposicionados por meio de interação, né? E tudo que vocês mais gostam, né? Realidade virtual aumentada, estendida, tudo que a gente puder encontrar. Então, temos aí todos os requisitos e estamos abertos para fazer essa discussão, tá? Essa convergência IP é importantíssima, principalmente por causa do IoT, né? Para a gente suportar uma integração cada vez maior aí entre os dispositivos. Né? E, se não me engano, por fim, aqui, a gente permitir que um conteúdo ele vá escalando, né? Por exemplo, com codificação escalar do vídeo, né? Você tem uma camada base e as camadas de enriquecimento, mas isso poder ser entregue de diferentes origens, né? Uma camada base que vem pela radiodifusão, as camadas de enriquecimento que vem pela banda larga e melhora a qualidade conforme aquele receptor vá suportando melhores qualidades de áudio e de vídeo, tá? E por fim, a parte também de suporte à inteligência artificial, machine learning, principalmente para trazer esse maior ciência de contexto, melhores decisões mais adaptadas às preferências de cada usuário. Pessoal, era isso, tá? Tomei um pouquinho mais de tempo, mas era muito o que se falar e estou aí disponível para as perguntas logo depois das apresentações. Obrigado. Bom, Marcelo, muito obrigada por tua apresentação super necessária e, enfim, esse tempo foi muito bem utilizado, apresentação muito interessante, daqui a pouco a gente vai poder debater sobre ela e todas as demais. Bom, e como o Marcelo ele já introduziu em sua apresentação, né, com a TV imersiva, o conteúdo tradicional audiovisual, ele pode ser integrado a efeitos sensoriais, oferecendo estímulos a outros sentidos do telespectador, além da visão, da audição. E quem nos fala sobre isso é a professora Débora Saad, através da apresentação TV Imersiva se faz com Ginga. É com você, Débora. Olá, Deise, muito obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando esse painel com nossos parceiros de longas datas, aí, professor Marcelo Moreno e também o Eduardo. Agradeço o convite do Lab Arte Mídia para participar, né, e agradeço também ao professor Almir, que também é companheiro do Fórum Brasileiro do Sistema de TV Digital. E, bom, eu tenho, então, aqui a apresentação, vocês já estão vendo o compartilhamento? Sim, Débora. Ótimo. Então, bom, a ideia aqui hoje é discutir um pouco, né, como que a gente pode evoluir a TV digital interativa, que é, enfim, conhecida até hoje na padronização brasileira, para tal TV imersiva que o professor Moreno acabou de comentar, né, pensando, então, na próxima geração do nosso Sistema Brasileiro de TV Digital. E aí a nossa ideia, a nossa proposta é, mais uma vez, evoluir a tecnologia brasileira adotada como padrão nacional, que é o Ginga,
para que ele, então, agora integre novas funcionalidades, tornando, então, a TV cada vez mais imersiva. Nessa breve apresentação, então, eu passo para vocês aqui o que a gente está chamando de TV imersiva, com essa ideia, então, de integrar efeitos sensoriais para estimular novos sentidos dos telespectadores e também o suporte para a interação multimodal e multiusuário, que entram também como requisitos na chamada aí da TV 3.0, como o Moreno colocou. Falo muito brevemente sobre como a gente propõe estender o Jing NCL, então, para oferecer essas novas funcionalidades. Mostro também brevemente algumas pequenas demos e termino, então, a apresentação com algumas considerações finais. Bom, então a gente vem trabalhando com multimídia aplicada à TV interativa há bastante tempo, Eu tive o prazer de ser orientada durante o mestrado e doutorado pelo nosso saudoso professor Luiz Fernando Gomes Soares, na PUC do Rio, e participar, então, do desenvolvimento da linguagem NCL, a Nested Context Language, que foi adotada, especificada, então, como uma das linguagens para serem utilizadas para o desenvolvimento de aplicações interativas no middleware Ginga. Isso foi adotado, então, como padrão no Sistema Brasileiro de TV Digital e também como padrão internacional dentro do ITU, com a norma H761. E aí a gente vem continuando, então, esses estudos e extensões do Ginga e participando, então, das atualizações das normas, como o próprio Moreno colocou agora um pouco antes, na nova especificação, sendo chamada de DTV Play, que é uma atualização que começou em 2018 e vem sendo atualizada, então a norma mais atual foi publicada agora em 2021, e a gente espera, então, que em breve os novos equipamentos receptores estejam disponíveis aí no mercado para os telespectadores poderem aproveitar toda essa integração entre a TV aberta, transmitida através de radiodifusão, e a TV que pode ser transmitida também através da banda larga com o novo DTV Play. Então, bom, continuando as nossas pesquisas, os modelos e as linguagens multimídia tradicionais, eles consideram o conteúdo de mídia tradicional, que a gente já conhece, áudio, vídeo, texto, imagens, E esse tipo de conteúdo, ele estimula basicamente dois dos nossos sentidos, que são a visão e a audição. Então, a ideia, uma das ideias de tornar o conteúdo mais imersivo para que o usuário se sinta, enfim, mais dentro daquela programação e consiga perceber melhor as informações que são oferecidas a ele, a ideia é a gente poder estimular outros sentidos dos usuários, como, por exemplo, o tato, o olfato e até mesmo o paladar. E isso pode ser conseguido através de efeitos sensoriais, como, por exemplo, efeitos de aroma, ou de vento, ou de vibração, que estimulam esses sentidos e, então, provocam essa maior imersão do usuário, dando maior qualidade à experiência que ele vai consumir através da TV. Esse novo conjunto de aplicações, então, que integram conteúdo multimídia tradicional e efeitos sensoriais, recebe uma nova denominação na literatura e são chamadas, então, de aplicações multimídia, que vem de Multiple Sensorial Media. E a ideia, então, é trazer esse tipo de tecnologia para a plataforma de TV digital, permitindo, então, a sincronização de conteúdo multimídia com efeitos sensoriais que vão estar sincronizados a esse conteúdo, então, permitindo, por exemplo, efeitos luminosos de diferentes cores, efeitos de cheiro, considerando diferentes aromas, ou vento, vibração, até mesmo de calor e frio, aquecendo ou esfriando o ambiente em que o usuário está, para que ele possa se sentir, então, mais imerso e aproveitar melhor aquele conteúdo. E essa é a nossa ideia, então, que está sendo levada para o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital dentro da proposta, como uma proposta candidata para a TV 3.0. E aí a ideia, então, é transformar a plataforma de TV digital nessa plataforma multissensorial, onde eu posso utilizar, então, diferentes tipos de atuadores, luzes aqui, lâmpadas inteligentes ou difusores de aroma, ou outros equipamentos que vão dar essa sensação de vibração para os usuários, e permitir também que os usuários interajam através de diferentes modos, não somente usando o controle remoto da TV tradicional, mas ele possa utilizar reconhecimento de voz, ou reconhecimento de gestos, ou reconhecimento de expressões faciais, ou até mesmo movimento dos olhos, utilizando diferentes dispositivos, então, para interagir com aquele conteúdo.
E, além disso, um outro ponto que a gente vislumbra também, já que a TV normalmente ela é assistida por, né, um grupo de pessoas, né, em casa, numa família, por exemplo, a gente pode ter múltiplos usuários assistindo aquele mesmo conteúdo. E a possibilidade, então, de múltiplos usuários estarem recebendo aquele conteúdo e interagindo de forma diferente, podendo, inclusive, utilizar dispositivos diferentes. E aí a ideia é que a aplicação possa também reagir diferente dependendo de qual usuário que realizou aquela interação. Então, o nosso objetivo principal, né, nessa proposta que está sendo levada ao Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital é endereçar 3 principais requisitos que foram colocados na chamada em relação, então, à maior imersão da TV, né, oferecendo efeitos sensoriais, a possibilidade de interação com diferentes dispositivos e modos distintos e também o suporte a multiusuário. E aí, a nossa ideia, então, é estender o middleware Ginga, atendendo também a um requisito colocado na chamada, de que a proposta para a camada de codificação de aplicações, ela deve ser retrocompatível, né, ao DTV Play e toda a tecnologia que o Fórum já colocou e vem trabalhando, né, para dar o suporte à interatividade na TV digital. Então, a gente faz uma brincadeira aqui, né, com o slogan original do Ginga, que era TV interativa se faz com Ginga, e a gente continua, então, fazendo agora TV imersiva também com o Ginga. Bom, então, de uma maneira bem breve, né, colocando aqui um pouco mais de detalhes para quem conhece a linguagem e o Ginga, a nossa ideia principal é tratar o efeito sensorial como uma entidade de primeira classe, da mesma maneira que a gente trata cada mídia, áudio, vídeo, imagem, que faz parte da aplicação. Então, com isso, a ideia é que o desenvolvedor da aplicação ele não precise se preocupar com detalhes de implementação desses dispositivos atuadores, que são as coisas inteligentes que vão estar integradas à televisão através do ambiente doméstico. Então, a ideia é que o desenvolvedor ele utilize uma especificação de bastante alto nível e possa utilizar também todas as outras funcionalidades que a NCL já oferece para sincronização entre mídias e agora ficam disponíveis, então, para sincronização também de efeitos sensoriais. Então, novamente, é um detalhe aqui mais técnico para quem conhece a linguagem bem rapidamente. A ideia é ter, então, um elemento que representa o efeito sensorial, nesse exemplo aqui, um efeito de luz, que vai ser descrito somente com propriedades de alto nível. Com relação à interação multimodal, a nossa ideia é também, no fundo, acompanhando, né, a base que o modelo conceitual que está por detrás da linguagem NCL, que é o modelo NCM, já oferece, que é uma sincronização baseada em eventos, né, enfim, e detalhes mais técnicos da área de computação. A nossa ideia, então, é oferecer novos eventos que possam representar esses diferentes tipos de interação que os usuários vão ter agora nesse ambiente mais imersivo, que pode ser uma interação através de reconhecimento de voz, através de reconhecimento de gestos, através de reconhecimento de movimentos, ou de expressões faciais, né, de alegria, tristeza, né, que possam até expressar algum sentimento do usuário, interação através de movimento dos olhos, ou através de toque, ou através de um apontamento para a tela ou para aquele conteúdo específico que está sendo exibido. Então, a ideia com a nossa proposta é também estender de uma maneira bem simples a NCL através desses novos tipos de evento e nomes de papéis que podem ser utilizados para expressar esses novos tipos de interação na especificação da aplicação. Então, de novo, uma maneira resumida aqui, né? No fundo, a gente vai ter novos papéis que indicam, por exemplo, reconhecimento de voz, que vão ser usados na especificação dos conectores que já existem na linguagem, e nos elos, então, a gente vai poder dizer que a gente quer especificamente aquele trecho falado, nesse exemplo aqui seria a palavra play, mas eu posso escrever, né, qualquer, na verdade, trecho de voz que precisa ser reconhecido, então, para aquela ação ser executada pela aplicação. Então, nesse exemplo aqui, quando o usuário falar a palavra play, né, um vídeo e um efeito sensorial de luz serão exibidos e renderizados aí para o telespectador. Com relação ao suporte multiusuário, a nossa ideia, então, é que a gente possa ter uma assistência coletiva e suportar a definição, então, de diferentes perfis de usuário, por exemplo, usuários idosos, ou jovens, ou crianças, ou até mesmo perfis mais específicos, como,
por exemplo, numa aula interativa que está sendo transmitida através da TV, eu posso ter um perfil do professor e um perfil do aluno. Então, a nossa intenção é que o middleware Ginga identifique cada usuário que vai interagir com o que interagiu com a aplicação. E a aplicação, então, pode especificar reações distintas ou ações distintas, dependendo daquele usuário que interagiu. E aí, para dar suporte, então, a essa nova definição de perfis e usuários, a gente propõe, então, alguns outros elementos na linguagem NCL que vão permitir essa adaptação mais dinâmica do conteúdo, então, que está sendo oferecido ao telespectador. E aí, bom, novamente, a maneira como a gente identifica usuários também é bem simples na linguagem, né? Nesse exemplo aqui, aquele mesmo elo que dizia quando alguém falar play, né, eu vou exibir um vídeo e renderizar um efeito de luz, agora eu digo que somente quando o professor falar play é que isso deve ser executado. Se for um outro usuário, por exemplo, o aluno interagindo com a aplicação, aquela ação não vai ser executada. Então, a gente consegue integrar, no fundo, essas facilidades que estão sendo propostas, né, de interação multimodal, suporte a múltiplos usuários e renderização de efeitos sensoriais, de uma maneira bastante limpa, digamos assim, e elegante, utilizando a própria linguagem NCL, que já é padrão no sistema que existe hoje. Bom, e para isso ser oferecido, então, na prática, a gente precisa estender a implementação do middleware, não somente da linguagem, né, mas a implementação do software que vai, de fato, rodar nos receptores de TV digital para receberem essa aplicação que está sendo veiculada pela emissora e executar essas funções, oferecendo, então, o conteúdo ao telespectador final. E aí o formatador Ginga, que é a parte do middleware que controla todos esses diferentes tipos de conteúdo que podem estar integrados de forma síncrona, né, temporalmente na aplicação. Então, o middleware Ginga, ele já controla, digamos assim, os players das mais diferentes mídias. Agora ele vai ter que controlar também os atuadores de diversos efeitos sensoriais, né, de aroma, ou de calor e frio, ou de luz, ou de vento, e também a comunicação com os diferentes tipos de dispositivos que podem ser utilizados para o usuário interagir, como assistentes pessoais de voz, ou dispositivos de rastreamento dos olhos, câmeras, ou até mesmo o nosso tradicional controle remoto. Bom, então eu trago aqui algumas demos, né, de trabalhos que vêm sendo feitos pelos nossos alunos lá da UF. Então, esse exemplo aqui é um evento de efeito sensorial de luz, rodando no Ginga, já de forma integrada, então, ao conteúdo, né? Então, nesse caso, o conteúdo do vídeo, ele está sendo sincronizado com o efeito de luz e a cor dessa luz, né, a cor do efeito, ela é modificada de acordo com a cor principal aí da cena do vídeo. Então, repara que isso está sendo implementado utilizando um equipamento comercial, que é uma lâmpada, né, do fabricante Xiaomi, nesse modelo E-Light, e a ideia, então, que o usuário possa ter esses dispositivos inteligentes que já existem na casa dele, funcionando de forma integrada à TV, né, e aí, no caso, TV aberta, funcionando com o Ginga, e tornando, então, essa experiência mais imersiva. Uma outra demo aqui é em relação à interação utilizando o movimento dos olhos, né? Então, nesse caso aqui, a gente está usando um dispositivo específico, que é o Tobii Eye Tracker, utilizado para fazer rastreamento dos olhos, e aqui a aplicação, na medida que o usuário olha para uma dessas imagens específicas, o vídeo correspondente àquela imagem é tocado, né? Então, repara que toda a interação está sendo feita unicamente através do olhar, né, da fixação do olhar num determinado objeto de mídia que faz parte da aplicação. Então, isso é só um exemplo, a gente já tem, né, diversos outros modos de interação já implementados e funcionais, como a interação através de reconhecimento de voz, a interação através de reconhecimento de gestos e de expressões faciais, e a ideia é cada vez mais acoplando, então, novos modos de interação na implementação de referência do Ginga. Bom, como considerações finais, então, o nosso objetivo aqui principal seria tornar mais fácil, né, o desenvolvimento de aplicações imersivas para a TV, com pequenas extensões de uma linguagem que já é utilizada hoje no padrão, né, mantendo, então, a compatibilidade com as versões anteriores, e implementar isso de uma forma transparente, então, para o desenvolvedor, no próprio middleware,
utilizando, então, dispositivos sensores e atuadores comerciais de mercado, que aí vão ser, no fundo, escolhidos pelos fabricantes de receptores para que sejam compatíveis, né, com aquela versão que roda ali do middleware no receptor. Essa proposta, então, ela está sendo apresentada para a chamada da TV 3.0, né, junto ao Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, e o nosso desejo é que essas novas inovações e extensões do Ginga continuem, então, sendo integradas à futura geração do nosso sistema de TV digital, assim como ocorreu, né, na primeira geração, na TV 2.0, em que o Ginga foi adotado como middleware. Para concluir, eu comento aqui algumas outras pesquisas também em andamento, que no fundo estão relacionadas aí a essa parte de oferta de novos tipos de conteúdo. Então, a gente vem trabalhando também em ferramentas de autoria e para facilitar, né, o trabalho da produção desse novo tipo de conteúdo com efeitos sensoriais que vai poder ser veiculado, com a ideia, então, de fornecer uma autoria que a gente chama de semiautomática de efeitos sensoriais, então, utilizando técnicas de inteligência artificial baseada em redes neurais para reconhecer conteúdos específicos na mídia áudio e na mídia vídeo que possam estar relacionados, então, a diferentes tipos de efeitos. Então, nesse caso aqui, eu posso ter, por exemplo, um cheiro de árvore ou uma luz amarela sendo sincronizada com o efeito de luz conforme as cenas vão sendo modificadas aqui no vídeo. A gente também está trabalhando com integração de conteúdo 360, então, como o Moreno comentou, né, não necessariamente a gente tem que usar a TV tradicional para consumir esse conteúdo que vai poder ser veiculado pela emissora. Então, a ideia é que eu possa usar um HMD de realidade virtual, inclusive com outros atuadores aqui acoplados, como é esse equipamento que já existe, um equipamento chamado FeelReal, e a ideia, então, é a gente poder ter, mesmo no ambiente de realidade virtual, a possibilidade de ter efeitos sensoriais para dar essa sensação de maior imersão ao telespectador. Um outro ponto que a gente vem trabalhando também, que está relacionado, né, àquela ideia do efeito de preparação que o Moreno comentou na parte de propaganda relacionada, que já faz parte do padrão hoje da TV 2.5, é como que a gente vai manter, então, a sincronização entre objetos de mídia e efeitos sensoriais, já que agora, para a gente renderizar um determinado efeito, a gente depende de operações físicas nesses equipamentos, né? E muitas vezes até de propagação, por exemplo, do aroma naquele ambiente. Então, como que a gente mantém a sincronização entre efeitos sensoriais e o conteúdo de vídeo? Provavelmente a gente vai ter que realizar talvez algumas ações antecipadamente. E aí é um tema de pesquisa que a gente também vem trabalhando lá no Laboratório MediaCom da Universidade Federal Fluminense. Então, eu termino aqui a minha apresentação, agradeço mais uma vez o convite para participar desse painel, é um prazer, e estou aberta a perguntas aí no final. Excelente apresentação, muito boa, Débora. Estamos todos ansiosos, estávamos todos muito ansiosos para sabermos cada vez mais aí sobre multissensorialidades na televisão, um tema bem interessante, que encanta muitas pessoas. Acho que a gente tem que continuar discutindo, divulgando, porque realmente isso desperta bastante aí a curiosidade das pessoas e interesse em saber a aplicabilidade de tudo isso. Excelente apresentação, te agradeço. Aproveito, queria mandar um beijo para Marina Ivanov, que foi a pessoa que me conectou com você através de uma feira da SET, e que, enfim, eu tive a felicidade de fazer essa conexão e poder ter você aqui conosco hoje. A Marina está assistindo, o professor me falou, então um abraço para você, Marina, diretamente. Bom, agora, né, a gente, né, falou sobre a TV 3.0, 2.5, falamos sobre a questão dos efeitos sensoriais via televisão, e agora vamos, então, falar sobre telejornalismo imersivo, né? Porque, vamos tentar entender exatamente como é que as novas experiências imersivas elas vão influenciar no jornalismo, no telejornalismo, que luta hoje em várias frentes, né, especialmente em relação à desconfiança do público e o número cada vez maior de campanhas de desinformação, né? Enfim, como é que essas novas experiências elas podem influenciar esse jornalismo, né? Diante de todas essas lutas que o jornalismo vem enfrentando, né? A gente sabe que as campanhas de desinformação são cada vez maiores, né, mais presentes aí no nosso cotidiano e trazem grandes prejuízos, né?
Bom, e quem vai nos ajudar a responder essa questão vai ser o Eduardo Aquarone, né, um jornalista e amigo. Edu, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Deise, pela apresentação, pelo convite. Também agradeço ao professor Almir. Eu estava aqui vendo, né, as duas primeiras apresentações e fascinado aqui, tentando imaginar o que a gente vai conseguir fazer, né, com essas TVs 2.5 e 3.0 e como é que a gente vai integrar. E eu confesso que as primeiras coisas que eu consigo imaginar são, a princípio, para a área de dramaturgia, eventualmente para a área de esportes ou de entretenimento, e o jornalismo fica um pouquinho em segundo plano, porque tem dificuldades talvez maiores, né, de tempo de produção, de dinheiro, né? Então, na verdade, a minha fala aqui hoje é um pouco para trazer o jornalismo para essas discussões e trazer o jornalismo para essa discussão até maior, né, de imersividade e desses ambientes imersivos. Então, eu queria também começar essa fala lembrando a palestra hoje de manhã da Maria, a curadora do Braindance, e eu atentamente estava vendo tudo que ela estava mostrando, e eu vi que não tinha nada que fosse jornalístico, né, e não por culpa dela de forma nenhuma, né, que é uma excelente curadora, mas porque acho que, de fato, não tem grandes projetos, pelo menos nos últimos anos, inovadores. Então, a gente vê muitas coisas, né, em games, muita coisa em entretenimento, ela mostrou, né, o show do Jean-Michel Jarre, e o jornalismo começa a ficar um pouquinho para trás, e hoje eu acrescentei agora de manhã, e eu vou começar agora a dividir a tela para mostrar isso para vocês, eu comecei acrescentando logo um novo slide, porque na fala da Maria, tudo que ela estava mostrando hoje de manhã sobre os mundos imersivos, me lembrou uma reportagem que eu li há muito tempo, uma reportagem agora de fevereiro, da Wired, e que fala como alguns bilionários da indústria de tecnologia apostam nos ambientes imersivos, em realidade virtual, para que isso seja uma forma de evitar mudanças sociais, né, o que eles chamam aqui de radicais. E eu vou ler um trechinho dessa reportagem para a gente começar aqui essa conversa, para ver por que isso me preocupa, né? Então, começa a matéria falando, né, que o futuro da realidade virtual é muito mais do que apenas videogames, né? E que essas empresas estão apostando na criação de mundos virtuais como uma solução de mercado para um problema político, né? E aí eu não preciso dizer, né, que quando a gente vai para esses mundos virtuais, hoje, a gente esquece um pouco, né, a falta de vacina, a gente esquece um pouco, né, o mundo que a gente está vivendo, e eu acho que é natural que seja assim, mas é óbvio que isso pode gerar uma preocupação se a gente como população, ficar demais nesses mundos virtuais, né? Então, continua aqui a matéria, falando que alguns bilionários de tecnologia estão começando a falar isso de uma maneira muito clara, né? E diz que a promessa da realidade virtual e do VR pode ser criar um mundo que a gente quer, porque já que não é possível criar esse mundo real ele não vai existir para muita gente, ele pode ser criado virtualmente. E para mim e quem falou isso foi o John Carmack, que é o criador do Doom, que era aquele jogo dos anos 80 e 90 de tiros, etc. E ele defende isso, a gente sabe que ele é o antigo CTO do Oculus, é um cara muito poderoso, né, no Vale do Silício. Então ele começa a defender essa ideia, né, que esses mundos virtuais sejam realmente mundos de fuga, né? Então isso aqui é o começo, né, é o caminho distópico, né? Eu tenho certeza que não é o que a gente espera. Então, eu acho que é importante que a gente identifique esses sinais para que a gente comece essas conversas hoje de que mundo a gente quer, inclusive, que mundo virtual que a gente vai criar, né? Eu estudo isso e me preocupo com isso porque eu enxergo um caminho que me preocupa, né? Então, voltando aqui, né, as plataformas imersivas com certeza, uma das grandes apostas da indústria de tecnologia, e aí a gente pode ver aqui, então, são também matérias recentes, né? 20% dos empregados do Facebook hoje trabalham em projetos de VR e AR, né? A gente sabe que a indústria de tecnologia está buscando outras telas e outras formas de substituir o que hoje talvez seja a nossa principal tela, né? Além da televisão, lógico, que é o celular, e está procurando substituir por outras telas, né? E a gente sabe que a Apple, por exemplo, né, tem headsets, tem óculos que estão sendo preparados, e muita gente já fala em lentes de contato de realidade aumentada, com toda a confusão que isso pode provocar, mas esse é um caminho
possível, né, e talvez provável nos próximos anos, né? Ao mesmo tempo, a gente vê agora, especialmente durante esse último ano, esse ano pandêmico, que nos obrigou a ir ainda mais para trás dessas telas, né, como essas narrativas imersivas começaram a prosperar. E aqui eu vou começar a dar alguns exemplos de narrativas que eu vi que acho que são interessantes para a gente começar a pensar como se posicionar, né? As televisões ficaram sem algumas atrações muito claras, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas atrações de esporte foram canceladas. Uma delas é o Kentucky Derby, que é uma corrida de cavalos muito famosa e que traz muito dinheiro para a televisão. Então, a NBC resolveu fazer uma corrida virtual. Eles pegaram os campeões dos últimos 13 anos e fizeram uma corrida virtual desses campeões. Então, você tinha, obviamente, é mais fácil fazer isso numa corrida de cavalo, talvez, do que num jogo de futebol, né? Mas você tinha os tempos de cada um desses cavalos, né? Esses tempos históricos, e eles fizeram uma corrida virtual que foi transmitida ao vivo pela NBC, e você teve uma corrida virtual e você tem ali o novo campeão, quase que o campeão pandêmico dessa competição, que é esse cavalo que chama Secretariado. Então, você conseguiu criar, né, alguma coisa que não existia na prática para colocar num espaço ali, né, de televisão e de programação que não existia mais porque a corrida foi cancelada. Algo muito parecido aconteceu na Bélgica, né? O esporte é outro, o interesse é outro, mas na Bélgica as corridas, né, de ciclismo são muito populares, e essa volta da Bélgica foi suspensa. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um programa também de televisão em que os ciclistas estavam, cada um nas suas casas, em bicicletas estacionárias e competindo em tempo real, né, através de uma renderização em tempo real desses tempos que eles estavam fazendo em casa nas bicicletas. E com isso você criou uma nova competição, e esse programa teve, acho que, quase 800 mil pessoas assistindo ao vivo, né? Lembrando que a Bélgica é um país de 10 milhões de pessoas, então é uma audiência bastante significativa. Então, também um novo tipo de programação sendo criada, uma mistura, né, de virtual com uma programação tradicional de televisão, né? É muito interessante ver o que isso começou a surgir. Aqui eu trago um outro exemplo, né, e aí, relembrando um pouco a fala do Pixel de manhã, né, que ele falou da saudade que a gente tem de shows. Então, plataformas de games, né, e aqui é uma plataforma de game que é o Fortnite, né, e que não foi criada para isso, obviamente, mas você tem uma plataforma que milhões de jovens frequentam naturalmente, se tornou, durante a pandemia, plataforma de transmissões de ao vivo, e esse é o show do Travis Scott, que foi acompanhado ao vivo por 14 milhões de pessoas, e depois, um pouco mais tarde, por dezenas de milhões, e é muito interessante ver que o formato que foi usado não foi exatamente aquele formato de tentar reproduzir o real, né? Então, aqui ele aparece no formato gigante, com gestos extremos e com quase que efeitos especiais incorporados, né, à transmissão. É muito interessante. E mais do que isso, né, já que o tema também aqui é presença, a reação, né, dos usuários da transmissão, tanto no ao vivo quanto depois, foi incrível. Então, tem vários vídeos hoje no YouTube que é possível ver como as pessoas reagiram. E as pessoas estão, né, ainda falando de uma tela 2D, né, para isso não tinha, de fato, uma transmissão em realidade virtual, mas era ainda uma tela 2D, mas como a imersão já no assunto já era impactante e as pessoas iam à loucura, e é possível ver todo mundo gritando e dançando junto, não sei o quê. Então é muito interessante ver como esse tipo de coisa já provoca uma reação bastante diferente, bastante impactante nessa audiência, né? Ao mesmo tempo, né, a gente tem uma crise do jornalismo que não começou agora, né? Ela começa, eu acho que um pouco nessa mudança para o digital, né, que tem essa quebra do modelo de negócio tradicional do jornalismo, né? Ela também tem um aspecto muito importante, que é essa disputa pelos canais de distribuição, né? Você tem players como Google e Facebook, principalmente, não apenas, mas principalmente entrando no modelo de distribuição de notícias. Você tem notícias brigando no feed do Facebook com todo o resto, né, do consumo de informação, e você cria quase que plataformas propícias, e não foram criadas para isso, obviamente, mas se tornaram propícias para desinformação, para fake news, e você tem, né, uma infodemia, né, de informações falsas, e que a gente não sabe exatamente como resolver isso. Isso resulta uma crise de confiança. E eu tento juntar tudo isso, né, a gente falar
desse papel do jornalismo nesse momento, na criação desses mundos virtuais, porque é isso, você tem um jornalismo em crise que, ao mesmo tempo, tem que lidar com essas novas plataformas, né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho da minha pesquisa e mostrar como é que a gente talvez tenha que olhar para isso, que cuidados que a gente tem que olhar para essas novas narrativas, para que esses cuidados sejam incorporados, no mínimo, para a discussão. Eu vou trazer 3 exemplos de 3 projetos feitos já há alguns anos, mas que eu acho que ainda são bastante relevantes. O primeiro é um projeto feito por um fotógrafo belga, tunisiano, que se chama The Enemy. Ele é um fotógrafo de guerra e que resolveu fazer um projeto em realidade virtual e também em realidade aumentada para celular. E, basicamente, ao colocar o óculos, né, ou ao ver o projeto pela tela do celular, você consegue enxergar 2 inimigos em polos opostos. Então, você vê um soldado palestino e um soldado israelense. Você consegue conversar com os dois. Você vê, num outro episódio, você vê 2 soldados da Guerra Civil do Congo, ou você vê 2 pessoas que estão em lados opostos de gangues de El Salvador. Mas o mais interessante é que numa versão para celular, você consegue colocar esses inimigos dentro da sua própria casa, né? Então, está aqui uma das imagens, né, do projeto, e essas imagens aqui mostram o projeto em realidade virtual. Então, você está com óculos e está num ambiente que é completamente virtual, né? Mas quando você entra no aplicativo de realidade aumentada, você tem esses soldados dentro da sua casa. E eles estão aqui, por exemplo, na sala da minha casa. E à medida que você anda pelo ambiente, né, a cabeça move na sua direção e o olho te acompanha. E eu acho que é importante que a gente entenda, como criadores de conteúdo e como narradores, o que esse tipo de narrativa tem impacto. Quer dizer, ao trazer narrativas tão impactantes quanto essa para um ambiente que, né, costuma ser acolhedor, que é a sua casa, o que isso impacta no próprio conteúdo, né? Será que você tem mais medo, né, da narrativa? Será que o impacto é maior e isso ajuda você a entender a narrativa? Ou cria uma barreira, né? E eu acho que a gente tem que começar a fazer essas perguntas, porque as perguntas ainda não foram feitas, né? Um segundo projeto, também muito interessante, mas que também levanta outras questões, se chama Terminal Tree. Esse projeto foi feito por um artista paquistanês, que é o Assad Malik, e ele fez a partir de uma experiência própria dele, ao tentar entrar nos Estados Unidos e sentir o preconceito que é um muçulmano tentar imigrar para os Estados Unidos. Então, nesse projeto, e ele é construído numa plataforma em Unreal, né, quer dizer, uma plataforma de game, no fundo, eu me pergunto se o público vendo experiências assim, se consegue discernir o que é real e o que é gamificado. E eu acho que isso é importante quando você fala em narrativas não ficcionais. Então, está aqui né, algumas imagens dessa narrativa. Ele transformou as pessoas em uma espécie de hologramas. Então, essa experiência funciona, você coloca um óculos de realidade aumentada e você consegue conversar com esses hologramas que vêm na sua direção, e você também coloca um fone de ouvido, e pelo fone de ouvido você ouve as instruções do seu chefe, né, que é o chefe da alfândega americana, e você tem conversas com esses hologramas, e você, no final, tem que decidir se esses hologramas, que representam muçulmanos, podem ou não entrar nos Estados Unidos, né? E essa mistura entre real e ficcional, entre game e realidade, eu acho que é algo que precisa ser estudado, porque, no fundo, a única coisa real dessa experiência são as histórias, né? Quer dizer, o cerne é real, mas toda a narrativa, ela é gamificada. Então, você tem um chefe fictício na sua orelha, você mesmo está incorporando o papel de funcionário da alfândega, que obviamente você não é um funcionário da alfândega, então você tem uma questão de quase que de role-playing, você está fazendo uma função que você não é, né? E então eu acho que é muito, muito interessante a gente tentar entender como é que funciona isso para o nosso cérebro de consumidor, né, de informação e de notícia, como é que isso funciona, se a gente consegue ainda identificar o real em narrativas assim. A terceira experiência que eu trago aqui para a gente pensar a respeito se chama Dimensions in Testimony. Ela é criada por uma fundação americana, essa é uma fundação criada pelo Steven Spielberg, né, depois do filme dele sobre o Holocausto, e ela é dirigida por 2 diretores americanos, que é o Stephen Smith e a Heather Meyer. Hoje são casados, acho que não eram no começo do projeto. E é um projeto que começou entrevistando sobreviventes do Holocausto, entrevistas tradicionais, em vídeo, mas que a partir de 2017 eles passaram a fazer entrevistas volumétricas, né? Então são longas entrevistas, chegam até 20 horas de duração,
num estúdio volumétrico como esse, né? E aí eu vou fazer uma pausa e falar um pouquinho, né, de holografia, como a holografia tem caminhado, e a gente vê, né, acho que talvez as primeiras experiências holográficas ainda não reais, mas como imagem de holografia, elas começam na música. Então a gente já tem uma série de shows, né, holográficos. Esse aqui é o show do Roy Orbison, né? Mas logo depois começou a caminhar para outras áreas, né, até da televisão. Então, isso aqui em 2018, depois do jogo Bélgica e Brasil, a TV belga colocou dentro do estúdio, na Bélgica, o Hazard, né, que jogou muito bem naquele jogo, aliás, ao vivo. Ele estava dentro do vestiário na Rússia, mas ele colocou ele, né, no formato volumétrico, ou, entre aspas, no formato holográfico, dentro do estúdio na Bélgica, né? E a gente já viu também, na campanha eleitoral francesa, um candidato à presidência ser teletransportado de Lyon para Paris. Então, você tinha audiências, né, ao vivo, tanto em Lyon quanto em Paris, e o candidato apareceu em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, esse tipo de coisa, né, que está se tornando um pouco mais comum, né, que a gente está falando ainda de telas, né, seja na tela da televisão, como no caso da TV belga, seja numa tela aqui, que é uma tela quase que invisível no palco, né, a gente está vendo isso se tornar mais comum. E essa técnica é o que é usada no projeto sobre o Holocausto. O que tem nesse projeto do Holocausto é uma camada de inteligência artificial. Então, você consegue conversar com esse vídeo volumétrico, né? E é uma conversa que, depois de um tempo, ela se torna natural. Então, você faz uma pergunta para o vídeo e o vídeo te responde. E depois de 2 ou 3 vezes que isso acontece, você começa a achar que isso é natural. E eu quero entender o que isso muda, né, nessa conversa. Então, uma jornalista alemã que entrevistou um dos hologramas do Holocausto disse que pela primeira vez ela conseguiu fazer uma pergunta que ela nunca tinha feito antes. Ela já tinha entrevistado outros sobreviventes do Holocausto ao vivo. E ela sempre teve receio de perguntar o que os sobreviventes achavam da atual geração alemã, né? Ela disse que tinha receio da resposta. Mas ao saber que ela estava conversando com um vídeo e não com uma pessoa ao vivo, ela, pela primeira vez, ela teve coragem de fazer essa pergunta. Então, eu acho que a gente tem que entender que, por mais que algumas situações pareçam reais, tem algo na nossa mente que sabe que não é. E se isso provoca conversas diferentes, eu acho que a gente tem que evoluir um pouquinho mais nessa pesquisa para entender essas diferenças, para que a gente possa, de fato, construir conteúdos em que a gente saiba o que eles vão provocar, né? Então, basicamente, a pergunta que eu deixo aqui, e que é para discutir para onde vai o jornalismo, seja para mundos virtuais, seja para essa TV 3.0, em que você começa a incorporar outros sentidos, né? É onde fica o real em tudo isso, e como é que a gente consegue trazer o real para essa discussão, porque a gente sabe, né, e de novo trazendo para o presente, nesse presente pandêmico, como informações reais são absolutamente necessárias para todo mundo. Então, eu termino por aqui e estou ansioso pela conversa agora. Estou aqui de volta. Nossa, Edu, incrível, excelente apresentação. Acho que faz a gente pensar muito, né, Débora, né, Marcelo, o professor Almir também que está acompanhando, e todo o público que está aqui conosco. Enfim, acho que a gente conseguiu construir uma mesa muito concatenada, né, muito amarradinha, e que a gente debate muitas questões aí nesse campo aí do audiovisual, dessas experiências imersivas, dessas novidades, dessas inovações, né, que temos. E realmente, enfim, desculpa, acho que vocês podem estar escutando um barulhinho, está chovendo bastante aqui, bom, situações de home office. Mas, enfim, então, para mim, né, eu tenho certeza que para todos que estão aqui presentes, todas, foi uma excelente apresentação, foram excelentes apresentações, e, né, e deixa a gente cheio de questões. Enfim, eu quero deixar já em aba aberta aí para o público, né, que queira, né, participar, que queira perguntar, né, a gente vai ler essas perguntas aqui, a gente tem um tempinho ainda para o painel, mas de antemão, eu gostaria de, né, lançar 2 perguntinhas, e eu acho que quem se sentir responde, assim. Primeiramente, eu quero começar do final, né, que foi a palestra do Edu.
e aí eu deixo em aberto para o Marcelo também e para a Débora, se quiserem comentar. Mas, enfim, de certa maneira, essas inovações que vocês trouxeram aqui, que estão acontecendo já, e estão acontecendo o que a gente pensava ainda que era para o amanhã, já estão acontecendo, desde ontem já começou e já se acelerou, especialmente aí por conta dessa pandemia que a gente está vivendo e por todas essas restrições que a gente tem, limitações, né, da presença, inclusive é o tema do nosso Ex-Reality USP, né, a ressignificação da presença, né, e aí muitos especialistas, né, têm dito que a gente acelerou 10 anos para um ano, né, que é esse ano que a gente está vivendo de pandemia, as coisas se aceleraram e estão vindo, e, enfim, essas inovações, de certa maneira, elas estão acontecendo, e estão acontecendo desde, né, há muito tempo, mas elas tinham um tempo para chegar, talvez no seu tempo, né, um tempo, né, de toda uma teoria de cauda longa que a gente tem, né, enfim. E, de certa maneira, eu queria entender, sabe, escutar de vocês, assim, em que maneira, em que medida, né, tudo isso pode ser assimilado pelo público diante dessa sobrecarga de experiências que a gente tem tido, né? Essa overdose audiovisual que a gente tem, especialmente nesse contexto pandêmico, né? Em que medida tudo que a gente está vivendo hoje na nossa história de país e de mundo, isso não pode ter atropelado, assim, esse senso de fruição positiva, né? E esse interesse do público de experimentar de fato essas tecnologias, né? Essa é uma questão que eu tenho pensado muito sobre isso. Em que medida isso vai chegar um momento, isso pode ser, de certa maneira, algo que vai até incomodar o público, porque está tirando ele da realidade, da vida, da natureza, da tua experiência com o mundo físico. E aí eu deixo para vocês responderem. Bom, quem quer começar? Bom, eu posso começar só para tirar da frente, assim. A Deise começa com uma pergunta fácil, né? Primeiro, o que eu acho que é muito curioso que o Trovão nos interrompa, porque é o real, né? Que a gente não consegue impedir ainda, e eu acho que ainda bem, né? Eu acho que, assim, essa questão, né, de tecnologia, de como a gente enxerga a realidade, vai ser uma questão talvez das mais difíceis, né? A gente estuda aqui, né? Imersão, realidade virtual, realidade aumentada, outras realidades. Quando a gente vê, e aí falando em deepfake, né? Então a gente fala em manipulações, né? Quando a gente vê os problemas hoje, talvez de comunicação, às vezes são problemas de contexto. Você consegue promover desinformação com um simples texto. Você consegue promover desinformação ao acreditar, né, que cada pessoa no Facebook é de fato uma pessoa real e a gente sabe que não é, mas ainda você tem uma imagem que é. Você sabe que discussões digitais são distorcidas por bots e isso também não fica muito claro, né? Fica claro teoricamente, mas na prática as pessoas não conseguem ainda compreender isso. Então, de fato, essa separação, e quando eu vejo esses ambientes virtuais, então, por exemplo, à medida que esses avanços de televisão, né, e de incorporação, e a primeira coisa que me veio à mente foi, um dos projetos que eu já fiz foi sobre desmatamento da Amazônia, né? E aí eu fiquei imaginando, será que se a gente fizer um documentário, uma reportagem, não sei o quê, sobre destruição da Amazônia, e você colocar um cheiro de floresta queimada, né? Isso ajuda, prejudica a narrativa, as pessoas vão se sentir mais dispostas a entender o problema, isso é uma invasão, porque isso é um cheiro desagradável, e você quer promover uma sensação talvez desagradável para que... Acho que criam uma série de perguntas novas. Então, lógico, a tecnologia vem propiciando, né, plataformas incríveis, mas a gente tem que ter um tempo para entender como é que isso funciona. E a gente sabe que, às vezes, o tempo da própria indústria de tecnologia, que está sempre propondo coisas novas, às vezes ele é muito rápido. A gente reclama dos dois lados, né? A gente reclama de inovações que demoram, e a gente reclama quando elas vêm e a gente fica, né, como acontece com rede social hoje, quando você parece que você foi pego um pouco de surpresa e você, quando olha para o problema, você não sabe mais como resolver. Então, é por isso que eu brinquei dizendo que era uma pergunta fácil para começar. Obviamente, eu não tenho resposta nenhuma, e agora eu vou passar para o Marcelo e para a Débora, por favor.
Eu me preocupo muito, realmente, com o impacto da tecnologia nos aspectos sociais, e é muito útil quando a gente tem essas discussões multidisciplinares, para a gente chegar, né, a colocar um bocado de pé no chão, porque o pesquisador da computação, se ele ficar muito isolado, ele começa realmente a não enxergar os impactos daquilo que ele está fazendo, daquilo que realmente pode vir à frente, né? Então, por isso que nós mantemos, aqui no FJF mesmo, nós mantemos um grupo multidisciplinar para discussões em cima de tecnologia e mídia digital, e o que eu enxergo a gente tem dois problemas, né, com a imersão, né? Acho que o primeiro problema é as pessoas buscarem isso como uma fuga, não é? A situação real em volta delas não está agradável, não é uma situação boa, e ela tendo acesso a algo que ela pode ficar e sentir realmente no mundo virtual e tendo sensações melhores, aquilo ali virar uma fuga e um vício, né? Como hoje são os jogos que ainda não trazem tanta imersão, e muita gente realmente se perde no jogo, se perde dentro de algo mais engajador, e realmente se esquece do mundo real que está em volta dela, né? E outro problema é o quanto de, né, o que a gente observa com redes sociais, por exemplo, o quanto de extremismo que é gerado em redes sociais, o quanto que a imersão vai gerar também, porque, como o Eduardo falou, você jogar um aroma de floresta queimada, né, para que alguém perceba aquilo e tome noção daquilo, né, não só pelas imagens, mas ter algum contato com algo ainda mais real, como as pessoas também podem enxergar aquilo como algo assim, não, mas isso é um extremo, não deveria estar fazendo isso aqui na minha casa, etc. Então, são discussões muito úteis e que é tão difícil a gente responder isso a priori, sem ter as experiências mais, assim, observadas, analisadas junto a grupos, né, que sejam grupos focais ou que sejam grupos já experimentando a tecnologia, né? Então, eu acho que é uma discussão muito apropriada. Eu acho que ainda temos um problema, que é a inclusão digital também, né? Como é que a gente chega com toda essa tecnologia de imersão, né, em todas as pessoas e como elas podem também usufruir, né? O medo, o receio que eu tenho é criar maiores abismos. Eu acho que é esse um grande problema. Bom, eu concordo com as visões de vocês. Eu acho que, enfim, a pergunta da Deise foi bem difícil para começar e os vários questionamentos que o Eduardo colocou também, mas eu acho que a gente só vai conseguir, de fato, respostas para essas perguntas trabalhando em equipes multidisciplinares, como a gente está discutindo aqui, né? Pessoas com perfis e formações diferentes, para a gente poder analisar diferentes aspectos do uso dessas novas tecnologias. Mas a grande verdade é que a tecnologia está aí, ela está chegando e vai poder ser utilizada, né? E eu acho que isso é um primeiro passo para a gente poder, de fato, avaliar se vale a pena utilizá-la ou não, né? Então, enfim, faz parte do caminho que a gente vai ter que percorrer. E acredito que a tecnologia, infelizmente, não vai estar para todos também, né? Que hoje a gente tem essas enormes diferenças aí, como o Moreno colocou. É claro que no ambiente ideal a gente gostaria que todos tivessem acesso, né, a tudo e a toda a informação, mas quando a gente começa a colocar diversos outros equipamentos, né? São dispositivos diferentes que, infelizmente, terão que estar ali presentes. Se você quiser ter a sensação de cheiro, vai ter que ter um difusor de cheiro, não tem muito jeito. A não ser que a coisa venha já em algum momento acoplada na sua TV, o que também pode acontecer, né? Quem sabe futuramente barateando tanto e uma forma mais integrada de ter esses diversos atuadores já integrados no próprio receptor de TV. De repente, a gente pode chegar numa etapa desse tipo, né? Mas certamente até isso está disponível. Infelizmente, eu acho que a gente continua com diferenças aí entre os telespectadores, que é algo que acho que a gente ainda tem hoje, né? O acesso à informação é muito fácil para uns e nem tanto para outros. E a gente vai, assim, acho que melhorando esse abismo com um pouco mais de educação, informação e instrução das pessoas, tentando dar mais oportunidades, né? Mas é uma estrada longa, eu acho que tem que ser percorrida. Excelente, excelentes respostas, e é isso. A gente sempre fala no Lab aqui que o caminho é a transdisciplinaridade. Esse deve ser o presente, esse deve ser o futuro, porque aí a gente vai encontrando respostas juntos e juntas, como estamos fazendo aqui neste momento. E essa pergunta eu queria, inclusive, dedicar ela a Carol Berger, que é uma pesquisadora do Lab Arte Mídia,
e que ela tem um projeto chamado... Desculpa, gente. Um projeto, a presença, como diz o Edu, ela tem um projeto chamado Lab Presença, que é exatamente para como exercitar, né, a tua presença diante de uma carga tecnológica, de tantas experiências que se colocam, que sorriem para a gente. Então, enfim, queria dedicar à nossa pesquisadora Carol Berger. Eu tenho outra pergunta, mas temos várias perguntas aqui da audiência e eu prefiro passar e depois, no final, se tivermos tempo eu lanço a minha última pergunta. E a primeira pergunta é da Flávia Limba, é do Rubens Pássaro. Ele fala: gostaria de saber, tanto em relação à tecnologia, quanto como recepção do público, para quando os palestrantes veem como viável projetos em realidade virtual sendo transmitidos ao vivo, sejam programas jornalísticos, esportivos ou de entretenimento. Excelente questão. Quem responde? Eduardo, né? Edu, você tem respostas? Você tem... Não, eu vejo que, no fundo, essas tecnologias hoje, elas são primeiro usadas na produção, né, dos programas. Então, sei lá, desde os estúdios do Weather Channel, né, em que técnicas, né, de realidade mista estão sendo usadas e você consegue hoje ter narrativas incríveis ali no estúdio, que o estúdio ganha vida, etc. Eu lembro, por exemplo, que o Thiago Leifert, na Globo, durante a Copa do Mundo também, usou um óculos do Magic Leap, né? E foi uma coisa que não fez sentido algum, porque quem estava com óculos era ele, né? Então, ele conseguia ver, eram ursinhos, né? Eram ursinhos digitais, etc. Para o público, aquilo era uma intervenção como qualquer computação gráfica. Então, lógico, né? Acho que você tem uma facilidade de produção e, inclusive, até de custo. Você, às vezes, consegue baixar custo hoje com ambientes imersivos, você consegue produzir de uma forma diferente, mas ainda, né? Bom, e até o exemplo prático aqui, a gente está aqui hoje e boa parte, inclusive, do conteúdo que o Randance está apresentando para a gente, que precisa de um óculos HTC, acho que pouca gente aqui, infelizmente, vai conseguir ver, né? Então, ainda está distante, acho que, do público ver um conteúdo em realidade virtual ao vivo, que a gente vai usar a realidade virtual, talvez, para produzir conteúdo ao vivo transmitido pela TV. Acho que sim, talvez o Marcelo e a Débora possam falar de datas mais concretas do que eu, mas eu acho que para o público assistir isso em realidade virtual, eu acho que é um caminho ainda. A gente tem um problema, né, para essa transmissão de realidade virtual, é que o vídeo tem que vir em ultra alta definição, é de 8K para cima, não é? E todo o processamento de viewpoint, né, do ponto de vista do usuário, e de tirar a deformação do vídeo 8K ou 16K, tem que ser feito no lado receptor. Então, teria que ser feito no lado receptor, que demandaria uma grande quantidade de processamento. Então, é uma coisa cara até, né, não só para quem está produzindo, que precisa de um aparato ali para conseguir gerar o vídeo em tal definição e com tantas câmeras para pegar os 360 graus, por exemplo, da cena, né, mas também para o lado do receptor. Aí você pode vir com soluções de nuvem, tá? Vamos fazer o processamento do viewpoint de cada usuário na nuvem, tá? Não vai escalar bem para coisas ao vivo, né? Você imagina uma partida de futebol que hoje, né, uma partida de grande popularidade, as plataformas de streaming já não aguentam ao vivo num vídeo Full HD, imagina ter que fazer processamento de VR, né, do viewpoint de cada usuário que está olhando para um ponto diferente daquele evento ao vivo, né, na nuvem, né? Então, assim, tecnologicamente é viável, mas o custo ainda é impeditivo. É impeditivo para ter essas experiências ao vivo, certo? Agora, a gente pode trabalhar, sim, né, em como fazer uma entrega dessa, eu acho que os radiodifusores eles vão ter que trabalhar, em como fazer com que essas experiências cheguem aos poucos para as pessoas, porque para que elas não tenham todas elas o mesmo sentimento de ver ao mesmo tempo aquele mesmo conteúdo. Vamos filtrar primeiro, para depois, quem sabe, lá na frente, com a evolução das redes de computadores, né, a evolução do acesso à internet, do processamento em borda da rede, com esse avanço a gente pode chegar realmente a atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas você vê hoje, né, o chaveamento que uma emissora faz do reality show que ela está passando na radiodifusão, faz chaveamento para o pessoal continuar vendo na banda larga, como é que já não está funcionando? Porque cai mesmo, é muita gente que faz o chaveamento.
Aí, no ao vivo, isso é realmente complicado pensar isso em VR ainda, tá? Então, tem muito trabalho que é interessante, né? Mantém a gente ativo aqui pesquisando como viabilizar esse tipo de coisa. Acho que essa questão... Desculpa, você pode falar, Débora. Pode falar. Só complementando, eu acho que assim, hoje em dia, apesar da gente já ter tecnologia para fazer o streaming de VR, né, e até em tempo real, isso ainda não está integrado aos nossos padrões de TV, pelo menos TV aberta. Então, acho que a gente tem que aguardar a TV 3.0 chegar aí para, de fato, ter as especificações e os equipamentos poderem ser, enfim, comercializados, né? Então, acho que a gente tem alguns anos ainda aí, eu diria, sei lá, uns 4, talvez 5 anos, para a gente ter essas coisas chegando para o telespectador, né? Já que todo esse processo de padronização demora. Agora, a tecnologia já existe se a gente fizer streaming pela internet ou numa rede fechada, né? E aí, mas são experiências bem particulares, e não seria o caso de difusão, enfim, de conteúdo como a gente tem hoje na TV, né? De certa maneira, isso dialoga com a pergunta do Norlan Souza da Silva, que ele fala: como podemos potencializar soluções criativas para a produção de conteúdos imersivos para TV 2.5 e 3.0, ou seja, podemos dizer que isso é bidirecional, né? Um problema de um lado, seja do lado de quem produz, seja do lado de quem consome, que ainda parece ser uma realidade muito distante. Então, como viabilizar, né? Como potencializar, como é possível você poder encontrar caminhos para produzir para essa televisão 2.5 e 3.0? Acho que, enfim, vocês acabaram por responder essa questão dele. E ele também quer falar, quer comentar, né? Não, bom, eu falo mais do ponto de vista dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né? Um dos pontos que a gente vem se dedicando bastante é o desenvolvimento de ferramentas de autoria que facilitem a produção desses novos conteúdos, né? Claro que, enfim, são trabalhos acadêmicos ainda, então a gente está com eles, né? Produtos de tese de doutorado, dissertações de mestrado, mas tem potenciais grandes para se tornarem ferramentas comerciais e disponibilizadas no mercado para as produtoras, enfim, né, quem trabalha, de fato, com produção de conteúdo. Então, a ideia é que essas ferramentas também sejam incrementadas para incluir novos estímulos, por exemplo, efeitos sensoriais, a possibilidade de integração com dispositivos inteligentes na casa, com a ideia de facilitar a produção desse conteúdo, né? Porque senão também a gente tem uma barreira enorme que é exatamente relacionada à pergunta, né? O negócio começa a ficar tão complexo que aí até a própria produção do conteúdo também fica dificultada, né? Então, acho que isso é um ponto importante também. E aí a gente precisa, de novo, dessa parceria, né? Porque do lado da computação a gente cria as ferramentas, mas o nosso usuário são os produtores, os designers, né? A equipe que trabalha com a produção de conteúdo audiovisual. E aí é super importante trabalhar em conjunto. Muito bom, muito boa, excelente resposta, Débora. E aí o Nolan, ele continua, e ele faz uma pergunta que eu também tenho muito interesse em escutar vocês, que ele fala sobre inclusão. A inclusão digital é um marco que a TV interativa não alcançou. Como poderemos pensar na inclusão da imersão para a nossa realidade brasileira? Acho que o Marcelo também poderia, né, ter toda a história com Ginga, a Débora também com esse sonho aí de a gente, né, poder transformar, incluir com Ginga, democratizar a televisão. Como é que a gente faz isso agora com a TV imersiva? É possível? É mais possível do que antes? Não te escuto, Marcelo, o seu tá mudo. Mutado. Alô, me escutam? Sim. Tá, não, acabou a bateria aqui, eu tive que trocar rapidamente. Eu até não ouvi um pedaço da sua pergunta, mas entendi no final sobre a questão de como democratizar, como incluir socialmente... Como pensar na inclusão da imersão para a realidade brasileira, já que a gente não alcançou isso com a inclusão digital via TV interativa, como a gente sonhou em algum momento. Não, pois história. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, apesar de toda a potencialidade que tem no ensino, no acesso a conteúdos de maneira imersiva, e o quanto isso pode trazer de maior apelo e atratividade para as pessoas, né? A gente não pode dar um passo maior do que a perna, né? Porque tem muita coisa que foi mal feita no passado que a gente tem que consertar, essa é a verdade, né? A gente tem uma ferramenta tão interessante hoje, tá? Antes mesmo da TV 2.5 tá realmente disponível amplamente, né?
Mas a gente tem uma ferramenta tão interessante para levar a educação com interatividade, com conteúdos adicionais, com avaliações, né, de maneira difundida, né, com grande escala, e isso não foi tão bem aproveitado num cenário pandêmico como a gente teve agora, né? Então, a gente não pode pensar que essa imersão, essa possibilidade de imersão, ela vai chegar, a gente vai conseguir fazer de forma mais rápida como que a interatividade básica não conseguiu, né? Então, eu tenho muito cuidado sobre como encarar todas essas novas tecnologias e como a gente conseguir realmente incluir as pessoas nelas. Então, eu acho que o principal, né, o que tem que ser levado para as pessoas qual é o valor agregado que tem nesse conteúdo, ainda que eles tenham uma interatividade básica, mas que benefício ele está te trazendo de fato, né? E se você olhar todas as especificações da TV 2.5, esse receptor não vai ser nada barato, tá? A gente está falando de um receptor de TV com uma capacidade de processamento maior, com integração com banda larga, que está rodando um serviço web ali dentro, ele não vai ser barato. E aliás, para esse ano e para o próximo ano, o que a gente vai ver vai ser nos televisores high-end, não vai ser em televisores básicos, né? Esse mercado aí de receptores de TV, ele é muito complicado, porque o que eles dizem a margem de lucro é muito pequena, tá? A capacidade de processamento que esses receptores têm de hardware ali é muito pouco, de memória é muito pouco, e tudo que a gente pensa que pode fazer, mesmo quando você tenta fazer o básico, a gente vê que nem funciona tão bem, porque a implementação ali do Ginga não está tão boa, ou a gente não consegue rodar por igual a aplicação em vários televisores. Então, tanto que a gente tomou muito cuidado agora nessa evolução da TV 2.5, de dedicar muito esforço, e aliás, por isso que houve esse refinamento de 2018 para cá, das normas, muito esforço em construir uma suíte de teste comum, uma suíte de teste para o Ginga, para certificar que a implementação do Ginga está conforme as normas, né? E a gente trabalhou arduamente, né? Montamos uma equipe com várias instituições, a Débora participou com a UF, eu daqui do FJF, PUC-Rio, o FPB, nós nos juntamos e para fazer uma suíte de teste em nome do fórum, contratados pelo fórum, tá? E tomamos muito cuidado de cada aspecto da norma estar sendo abordado, tá? Porque tem muito dessas dificuldades, são tantas dificuldades que a gente enfrentou na hora de realmente difundir a possibilidade de interação para as pessoas, porque, primeiro, que a radiodifusão no Brasil, ela é tomada muito mais pelas emissoras comerciais do que as emissoras públicas, o que é diferente de vários outros países, né? Então, você ir lá e convencer uma TV comercial de colocar um conteúdo educativo, interativo, né, no ar, é muito difícil. As emissoras tendo que correr atrás para fazer, primeiro, ali um suporte na produção melhor, com produção em Full HD, tendo que levar conteúdo também para os aplicativos OTT dela, desviando muito da atenção. As implementações que realmente têm lá os seus problemas de não rodarem exatamente as aplicações exatamente da mesma forma, né? E o pouco marketing que se fez até agora sobre essas possibilidades. A gente isso ficou muito restrito realmente ao ambiente, né, à cadeia de produção, à cadeia à indústria, aos pesquisadores, e realmente, se você perguntar para as pessoas no fim da linha ali, os usuários realmente, os telespectadores, eles não conhecem interatividade, tá? Então, eu não gostaria de dar passos maiores do que a perna permite, sabe? Eu acho que a gente tem que enxergar, já que com o objetivo aí de inclusão social, enxergar que a gente tem um potencial que não foi aproveitado da interatividade mais básica que a gente teve, né? E, pensando na imersão, ela vai ser mais cara. Do ponto de vista do receptor, de todos os dispositivos à volta que vão ter que estar para dar essa maior imersão, né? Então, é um caminho árduo ainda. A gente não consegue chegar dessa forma tão rapidamente. Excelente, muito bom. Bom, agora o Eduardo Ritt, ele nos lança uma provocação, né? Como incluir, eu acho que poderia até lançar essa provocação para a Débora, como incluir, desde já, o ensino imersivo na educação
após a pandemia e o atual governo do país, de forma a manter a humanidade aos docentes frente à selvageria mainstream da mídia global? Tem muitas coisas incluídas aí, Débora. É uma ótima pergunta, e difícil também. Bom, eu acho que essa questão da educação, né, ela poderia ter explorado, como o Moreno falou, muito mais a questão da interatividade, que já está presente aí desde as primeiras versões do Sistema Brasileiro de TV Digital, isso acabou não acontecendo muito, né? Então, assim, eu acredito que para a gente poder explorar mais, tem que ter um movimento um pouco maior, né? Eu acho que, falando especificamente das universidades, as universidades não vão dar conta, né, de colocar, por exemplo, programas educativos sendo veiculados através da TV. Imagino que as escolas públicas, por si só, também não. Então, eu acho que a gente precisa de uma força maior, e aí, vindo do nosso governo, que é o grande movimentador de diversas ações aqui da nossa sociedade, eu acho que se a gente tiver um pouco maior vindo do governo, para a gente, de fato, aproveitar a tecnologia existente e aproveitar essa tecnologia para melhorar a educação no país, e aí o potencial disso é enorme. A gente não precisa esperar a TV 2.5, né, que já está chegando aí, vai permitir muito mais coisa, para começar ou para ampliar essas ações. Mas, assim, a minha opinião é que, como o Moreno colocou, né, a gente acabou não aproveitando a tecnologia que está aí desde o início. Eu acho que faltou uma mão maior dando esse incentivo aí na sociedade. Então, não adianta muito só fazer um decreto presidencial dizendo que o novo sistema tem que dar suporte à inclusão digital. Sim, isso é ótimo, é o primeiro passo. Mas, além disso, tem que ter investimento, tem que ter capacitação, tem que ter, né, investimento nas próprias... enfim, emissoras públicas e universitárias e que estão envolvidas com as questões de educação, para elas iniciarem esse movimento. E aí, depois, a sociedade acompanha. Então, é um problema difícil, mas eu acho que sozinhos a gente dificilmente vence, né? Tem que ter, eu acho, um movimento maior para fazer isso. Isso me lembrou uma pesquisa que nós fizemos por ocasião do Switch Off brasileiro, com a Universidade Católica de Brasília, que culminou no livro TV Digital, o desligamento da televisão analógica e a adaptação dos telespectadores. E a ideia era exatamente, né, bater de porta em porta, em comunidades, e conhecer o quão as pessoas, isso era uma pesquisa feita em 2016, elas entendiam, sabiam sobre interatividade, aquela interatividade básica, que a gente usa controle remoto, que participa de quiz e acessa serviços de saúde, na época oferecidos pelo set-top box, que foi distribuído gratuitamente. E essa pesquisa, eu não tenho dados aqui comigo, mas ela chegou a uma conclusão que as pessoas pouco sabiam o que era interatividade ou que essa televisão oferecia essas mais simples ferramentas. Então, acho que endossa o que vocês colocaram aqui na fala. Bom, eu queria agora abrir para o professor Almir Almas, que ele tem uma pergunta. A gente tem mais perguntas, a audiência está firme e forte aqui, muito interessada em escutar de vocês muitas coisas. O professor Almir quer falar e eu vou abrir para o nosso coordenador do Lab Arte Mídia, professor Almir Almas. Nossa, que lindo essa mesa. E eu fico extremamente feliz de estar aqui ouvindo duas pessoas falar de ginga com tanta propriedade, com tanta emoção, assim, de paixão mesmo pelo ginga, que eu acho muito legal, muito bom. Eu e Dei somos também dessa linha. Eu queria fazer uma pergunta para a Débora, porque na fala dela ela falou uma coisa bem interessante, e aqui no final você acabou, essa última pergunta você respondeu e colocou do papel da universidade, não tanto da universidade, mas você diz do papel integrador entre quem produz conteúdo e quem produz a tecnologia, né? Quando você abriu o código do NCL na sua tela, e você falou de rolos de papel, de conectores, de elo, de contexto, de nó, né? E eu fiquei pensando, a gente fez um filme interativo em 2011, com todo o apoio do Luiz Fernando, e inclusive ganhou o prêmio, e a Marília Fredini e o Tiago André, quem pegaram de mão para programar. Então, são produtores de conteúdos audiovisuais mexendo com programação, aprendendo a linguagem do NCL do Ginga. Então, a gente ficou muito familiarizado com esses termos que
que você colocou. Então, quando você coloca na sua proposta, eu achei legal que você está criando novos conectores para que você possa fazer algo que ainda não tem, pelo que eu entendi na sua proposta que você vai apresentar. Então, você está criando novos elos, novos conectores, novos rolos para poder criar coisas que não tem. A minha pergunta é, como integrar, né, esses produtores de conteúdos, que a maioria do que estão aqui assistindo, com vocês, com o Marcelo, né? São as pessoas, com o Guido na Paraíba, que estão criando essa tecnologia, criando esse suporte tecnológico para fazer esses códigos funcionarem de acordo com nossa ideia de conteúdo. A gente está trazendo a ideia de conteúdo. É uma provocação, mas eu acho que... Obrigada, Almir, pela pergunta. É bom, muito bom saber, né, que você certamente já teve também ótimos trabalhos aí com o nosso querido Luiz Fernando, que a gente, né, venera tanto e realmente tem muita saudade dele. Bom, seguindo, acho que o legado que ele deixou, a melhor maneira seria a gente trabalhar junto, né? Eu acho que isso é a melhor solução. Essas, enfim, novas tecnologias, isso foi, acho que, uma barreira pelo qual o Ginga passou, porque como veio, né, de uma tecnologia desenvolvida numa universidade, ou um grupo de universidades brasileiras, e que não era de domínio do mercado, então isso fica restrito a um conjunto pequeno de pessoas, que talvez não dê conta, né, de instruir e educar muitas pessoas para, de fato, a gente popularizar essa produção de conteúdo como a gente precisa, né, isso sendo adotado como um padrão de TV aberta no país. Mas eu acho que a gente começa primeiro com essas parcerias, né? Então eu adoraria conversar de perto com o seu grupo para a gente falar detalhes das ideias e mostrar como as coisas funcionam na prática e mostrar também outras ferramentas de mais alto nível que a gente está desenvolvendo pensando nos produtores e não nos programadores NCL que vão, de fato, mexer naquele código XML meio macarrônico que a gente viu nos slides, né? Então, acho que seria muito bom se a gente, né, conseguisse depois conversar com calma e planejar como que a gente pode, de fato, efetivar essa troca de experiências para esse, enfim, conhecimento que a gente está construindo dentro dos programas de pós-graduação em computação cheguem nos produtores que vão ser os usuários aí do ponto de vista de desenvolver, né, criar, fazer a criação do conteúdo que vai ser interessante para o telespectador na ponta. Então, eu acho que é trabalhando junto que a gente chega lá. E aí eu já me coloco aberta para essa colaboração que tenho certeza que será fantástica. E só para complementar, eu sei que a pergunta do Almir, não sei se foi para isso, mas assim como eu, acho que um monte de gente que está assistindo já quer falar assim, eu também quero, eu quero participar. Então, talvez no começo, né? Muito bom. Excelente. Agora, nessas plataformas virtuais, fica mais fácil a gente incluir mais gente, né? Não temos um limite de sala física. Então, vamos pensar em, né, sei lá, fazer outros encontros para falar especificamente da tecnologia em si. Legal, acho que isso casa muito com o comentário do Stanley Teixeira, né, que ele fala, não basta apenas criar os efeitos e tecnologias, é fundamental unir forças entre programadores e criadores de conteúdo para elaborar, a partir daí, uma linguagem narrativa apropriada, senão corre-se o risco de que o Eduardo pontuou, né, na fala dele. Né? Eu acho que todo mundo tem um quê de solitário, né? Nessas buscas que cada um faz nos seus laboratórios e dentro da cabeça. Então, acho que, no fundo, é a gente deixar de ser tão solitário, dividir essas angústias e dúvidas e chegar em soluções que façam sentido, no fundo, né? No fundo, é o básico que a gente tem que fazer, que a gente sabe que tem que fazer e que é tão difícil. Mas, né, esse é o caminho que tem que ser percorrido, né? Exatamente. Muito bom. Bom, agora temos também um outro para continuar, a gente está quase finalizando a nossa mesa, também temos mais 10 minutos para concluí-la, mas temos o comentário do Hans, que ele fala, detalhe falado, o material 360 gerado em 8K, outra resolução. A percepção do interator é de aproximadamente 1/4 da resolução, em geral, a 4K monoscópica e visto a menos de 1K a centímetros de distância dos olhos, levando em conta observar em um HMD,
No entanto, tecnologia para entregar o material para exibição tem como processar somente o FOV que o usuário está observando. Mas há muita necessidade de melhorar a tecnologia, pois a diferença de latência, infelizmente, ainda é muito grande no que há no mercado ainda. Exibir material em 8K 360, infelizmente, ainda é muito inviável, sendo que o usuário acha que é ruim, pois a visualização é menos de 1K do todo. É isso. Acho que é isso. E, além disso, se você pensar que esse processamento está sendo feito na nuvem e para o VR ao vivo, que era a questão anterior, né, anteriormente que a gente discutiu, né, todo mundo, né, uma grande audiência fazendo consumo desse processamento do vídeo 8K para esse campo de visão aí a ser entregue individualmente a cada um, né, realmente traz aquela inviabilidade que a gente comentou, né, não é escalável, né, a não ser que você coloque o processamento realmente no dispositivo receptor, mas isso encarece muito o dispositivo. Hoje tem algumas propostas usando a ideia da computação de borda, né? Então, nem lá na nuvem, nem no dispositivo receptor, você vai ter alguém ali intermediário, mais perto do usuário final, que tem um poder de processamento maior e que talvez dê conta de pelo menos parte desse processamento. Então, são propostas que estão aí e talvez venham a ser usadas para tentar resolver essa questão técnica, que de fato é fazer o processamento desse vídeo com a resolução enorme, considerando para onde que o usuário está olhando naquele ambiente 360, né? Bacana. Temos a última pergunta da audiência, é do Iderlan Souza da Silva, e ele pergunta, em relação ao fomento ao produtor de conteúdo independente, a TV 2.5 ou 3.0, quais as formas de financiamento para proporcionar às startups? Acho que ele, acho que dialoga muito com o que a gente acabou de falar, que soluções, podem ser encontradas para viabilizar projetos, E aí ele quer saber se algum de vocês conhece essas formas de financiamento para, de modo que as startups possam tocar projetos assim. Bom, eu não conheço, na verdade, a gente está sem financiamento nenhum para fazer essas pesquisas em TV digital. A gente tem feito as nossas pesquisas com financiamentos vindo de outras áreas, que são áreas correlatas, e a gente consegue desenvolver a tecnologia pensando em aplicações diferentes. Mas nesse próprio trabalho que, enfim, o setor de academia tem feito, e aí o Moreno tem um esforço enorme junto a isso, representando as universidades junto ao fórum, é um trabalho basicamente voluntário. Então, a gente foi bem diferente da primeira chamada, do primeiro sistema de TV digital, a TV 2.0, onde teve um investimento enorme do governo federal para o desenvolvimento e a escolha da tecnologia a ser utilizada. Agora, na TV 3.0, é uma iniciativa independente do fórum, que está sendo apoiada, enfim, pelos representantes do governo, mas não tem nenhum apoio financeiro. Então, o trabalho é basicamente voluntário. Essas propostas todas que vão ser levadas estão sendo levadas pelas grandes empresas e associações estrangeiras, que aí é outro tipo de investimento, e a participação das universidades dessa vez eu considero muito pequena, pelo número de propostas que chegou para a chamada da TV 3.0, mas acho que isso reflete a falta de financiamento específico para a evolução dos sistemas de TV digital no país. Então, atualmente, eu não sei te indicar qual seria a fonte de financiamento para isso. Como é que fala? Os ovos de ouro, São os ovos de ouro da galinha que a gente tem que encontrar. Mas, enfim, temos aqui um comentário do Hollisson, que ele fala: colaboração é essencial para evoluirmos. E a Inês Maciel fala: a integração entre empresas, produtores e universidades será essencial para essa evolução. Que eu acho que conclui essa discussão, com bastante ênfase. E, terminadas as perguntas da audiência, eu só queria lançar uma última pergunta, e aí pode responder também quem quiser, e a gente conclui, que é, na verdade, mais uma observação, pergunta, porque a questão da TV 3.0, a gente fala em TV disruptiva, o mercado fala, mas há quem questione, até que ponto a TV 3.0 é disruptiva ou é uma jogada de marketing, Embora a gente tenha características que vocês pontuaram, trouxeram aqui,
broadband com broadcast, né, ao mesmo tempo, enfim, várias funcionalidades, né, internet, TV conectada, né, dentro desse conceito de internet das coisas, enfim. Mas até que ponto a gente está falando de uma disrupção televisiva? Para vocês é disrupção, de fato? A gente discute muito do ponto de vista tecnológico, ela é disruptiva no sentido que, olha, a gente vai refazer todos os padrões, a não ser da parte de codificação de aplicações que a gente vai fazer a evolução do Ginga mesmo, né? Então, o que quer dizer isso? Olha, esquece a camada física atual, esquece a camada de multiplexação atual, esquece todas as caixinhas que formam o sistema, porque elas vão ser refeitas, tá? Então, tecnologicamente, ela é disruptiva, tá? Só que a abordagem que está sendo levada em conta para cada uma dessas caixinhas tem algo, sim, que vai causar algum impacto nos negócios das emissoras, na forma de, talvez até de concessão dos canais pela Anatel, então a regulação deve mudar. Então, tem vários aspectos ali envolvidos que vão ter que ser discutidos, porque tem alguma disrupção, sim. Agora, se você pensar ali do modelo hoje, né, da emissora de TV, tendo a concessão, né, solicitando a sua concessão, tendo o direito de transmissão, e transmitir agora com toda essa integração que elas vão ter entre o que tem na radiodifusão, o que tem na banda larga, e toda essa imersão que também vai ser possível, né, a gente, do ponto de vista do modelo de negócio, talvez não mude tanto, porque vão continuar sendo as emissoras, vão continuar sendo os mesmos players. Muita gente da computação chega para mim e me pergunta: ô Moreno, como é que eu posso colocar minhas aplicações na TV digital? Cara, você vai ter que chegar na emissora para pedir, tá? Porque é ela quem transmite as aplicações. Não tem outro jeito de distribuir? Tem outro jeito de distribuir, tá? Você pode enviar, pedir para o usuário baixar na internet, colocar no pendrive e espetar lá no receptor, que aí essa aplicação ela vai funcionar, tá? Porque os receptores, eles ou pegam as aplicações do radiodifusor ou pegam as aplicações de um repositório de aplicações que ele já está programado, né? E mais a partir de um dispositivo externo de armazenamento. É só isso que você tem. Por quê? O negócio ainda é das emissoras. Então depende muito do nível de abstração que a gente está discutindo aqui, se é do nível de modelo de negócio, vai ser disruptivo. Agora, tecnologicamente, ele é disruptivo, tá? Está sendo totalmente repensado, né, do zero, tá? E as novas experiências também não são possíveis, as experiências que nós estamos imaginando para 3.0 não são possíveis hoje, tá? Agora, como o radiodifusor vai explorar isso? Porque agora ele vai ter a opção, por exemplo, de colocar lá na frente do usuário uma aplicação desde o início, para ele começar a interagir com a programação da TV, e não vai sintonizar mais canal, ele vai abrir um aplicativo, tá? E aí, o que o radiodifusor vai botar primeiro ali no aplicativo? A programação ao vivo, radiodifundida, a que vem pela banda larga, algo que já está gravado. Então, ele vai poder repensar, porque a coisa virou, ela se inverteu, ao invés de ser aquele conteúdo push, empurrado da radiodifusão para você começa já a ver o vídeo principal, a emissora pode decidir uma outra coisa. Não, nesse aplicativo meu, ele vai entrar, sabe o quê? No meu portal de conteúdos. E no meu portal vem lá a programação ao vivo, mas vem também todos os meus títulos que eu tenho lá no meu vídeo on demand, né? E mais um monte de coisas imersivas e mais um monte de outras experiências. Então, ele pode inverter. Então, as possibilidades de disrupção, elas existem, tá? Agora, tecnologicamente, principalmente, tá? No ponto de vista tecnológico, principalmente, tá? Agora, do ponto de vista, realmente, do serviço em si, aí são outros... Ou seja, a inovação radical e inovação incremental, depende do ponto de vista, depende de onde a gente está olhando, da ferramenta, das possibilidades, né? Enfim, tem uma complexidade aí nessa resposta, maravilha. E, por fim, temos o comentário do Norlan, que ele fala: os arranjos produtivos locais e regionais são os modelos que teremos que adotar para integrar soluções transversais entre universidade, mercado, Estado, e todos que irão desenvolver nessa área, assim, a chamada de economia imersiva, immersive economy. Com isso, eu encerro a nossa mesa. Eu queria deixar para vocês uma palavrinha final. Queria agradecer muitíssimo a participação, enfim, a foi linda a mesa, os debates profundos, importantes e necessários. E queria agradecer o tempo de vocês e a disponibilidade. E deixo a palavra com vocês.
Obrigado pelo convite, e eu também fico super ansioso em assistir essa nova televisão e fazer parte dela. Acho que a gente tem um caminho muito interessante para percorrer. Espero que todo mundo junto a gente consiga achar um bom caminho, principalmente para o telespectador, né? Exato. Bom, eu agradeço também a oportunidade de participar e divulgar os trabalhos que a gente tem feito e as propostas que a gente está levando ao fórum, né? E é importante, assim, fiquei muito feliz de conversar aí com o professor Almir e ver que existe essa possibilidade de colaboração com a Lab Arte Mídia. Acho que isso vai ser fantástico. Então, assim, estou muito animada para a gente voltar a conversar e ver os próximos passos. Então, obrigadíssima pela oportunidade de estar aqui, Deise, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu também queria agradecer ao Almir, Deise, pela oportunidade, foi muito bom, e a gente tem que fazer mais isso, né? A gente tem que manter essa discussão sempre, né? Todos esses aspectos diferentes que a gente tem que trazer à tona, né? Valeu demais, e estamos aí, disponíveis para as próximas que venham. Maravilha, não é à toa que eu e o professor Almir, nós fundamos o Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica, que é o OBTED, que é exatamente para a gente pensar essa televisão, a televisão dentro né, inserida em todas essas novas, enfim, nesses tempos de conversão, né, enfim, nesse momento em que as mídias convergem, se integram. Então, ele foi fundado com esse fim, né, então o debate continua, aqui 3 pontinhos, continua, gente. Muito obrigada, audiência, muito obrigada, professor Almir, Lab Arte Mídia, todos os organizadores do evento, e vamos, então, ao próximo painel, que vai falar, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, qual que é o próximo painel, que a gente já divulga aqui para a nossa audiência, só um pouquinho, conferência, deixa eu ver, vamos ao nosso painel que vai ser mediado pela Alessandra Malheiro, e é XR em Experimentações Científicas e Mercado. Ele começa às 4h30. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.